A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo à nossa segunda-feira linda, abençoada, que Deus nos dá para viver. E hoje nós vamos iniciar a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo evangelista Marcos. Vamos avançar para Marcos, vamos ler o capítulo 1 e 2, hoje vai ser uma bênção. Inclusive lá no meu Telegram, você consegue assistir um vídeo do Bible Project, onde nós ilustramos, falamos melhor, trazemos um pano de fundo sobre o Evangelho de Marcos, ok? Vamos a essa leitura linda e preciosa, em nome de Jesus? Marcos capítulo 1 diz assim: João Batista preparando o caminho do Salvador, Jesus Cristo. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Como ele escreveu? Envie o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do nosso Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Jesus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato, e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou, era sábado, e neste sábado entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem.
Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os anjos ou até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus cura muitas pessoas. Vocês percebem que aqui no Evangelho de Marcos há uma sequência ininterrupta de acontecimentos, né? Parece que as coisas acontecem o tempo todo, né? Marcos tem essa percepção e esta forma de escrever. Ele vai escrevendo os acontecimentos um atrás do outro. Ele não usa, né? Não tem uma ordem cronológica exatamente. Ele vai contando as coisas que Jesus ia fazendo. Versículo 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga, com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama e com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam que ele era, quem ele era. Versículo 35, Jesus anuncia sua mensagem na Galileia. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Agora, só um parêntese aqui. Porque ele pregava nas sinagogas. O que é uma sinagoga? Sinagoga, por assim dizer, era a igreja dos judeus a partir do exílio babilônico. Porque com o exílio babilônico eles foram levados cativos, né, lá para a Babilônia, e nessa dispersão eles voltam e eles fundam sinagogas, que na verdade era o lugar de instrução da lei, para cuidar também de crianças, um centro onde a vida religiosa e também de educação acontecia aos sábados. Versículo 40. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte a ninguém o que aconteceu com você. Vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. A gente não sabe se Jesus falou a verdade, ou sabe aquela história, quando você fala uma coisa para alguém, você fala assim, ó, eu vou te contar um negócio, mas você não conta para ninguém. O que vai acontecer? A pessoa vai contar para todo mundo, né? Um linguarudo. Mas esse linguarudo aqui foi um linguarudo do bem, porque ele fez a propaganda de Jesus por todos os lugares. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Depois
Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar, nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Coisa linda de se ouvir. O próprio Espírito te diz neste momento: Filho, filha, os teus pecados estão perdoados. Apenas creia. Versículo 6. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está fazendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse ele, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Oh, aleluia! Eu sou um deles, ele já me chamou. E você? Versículo 18. Certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Oh, aleluia! Versículo 23. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? E Jesus respondeu-lhes: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era o sumo sacerdote, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor para hoje. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. Lembra de deixar o seu like, seu joinha e se inscreva no canal. Se
Não és inscrito? Deus te abençoe.